Muito bem, boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar um estudo novo, pessoal, que é do livro Céu Azul, né, de César Augusto Meleiro, através da médium Célia Xavier de Camargo. Esse é um livro muito especial porque é um livro, a minha mãe que recebeu esse livro, né? Ela já tinha recebido alguns outros antes desse, né? Tinha 3 livros do Jesus Gonçalves, que foram os primeiros livros que ela psicografou. Depois foi um livro de um espírito chamado Eric, Perante Deus, um livro muito bom, inclusive da gente estudar mais para frente. E um outro livro de uma criança, que se chama Mamãe Estou Aqui, o nome do livro. Muito interessante também, bem gostoso de ler. E depois o livro Céu Azul. Na, na, na sequência do livro, do estudo, a gente vai entender, né, o porquê desse livro, né, e o que aconteceu para que ele fosse produzido, tá? E é um livro que a gente vivenciou. Então eu quis estudá-lo aqui porque ele faz parte da nossa história. Ele faz parte da história do centro aqui, embora a história do Maria de Nazaré aqui, no segundo livro vai ficar mais claro, que é o próximo livro, vai dar para entender melhor. Mas esse seria o básico para a gente entender também a existência do Maria de Nazaré. Tá? Veja bem, eu estou aqui em Campina Grande faz 6 anos. Fazem 6 anos que eu estou aqui. Tá? Morava numa cidade chamada Rolândia, no Paraná, que é pertinho de Londrina, né? Que é uma cidade grande. Eu estudei em Londrina, né? Fiz psicologia em Londrina. Mas morei minha vida toda quase na cidade de Rolândia, no Paraná. E a nossa casa espírita era nessa cidade, né? E esse rapaz, o César Augusto Meleiro, ele era filho de um casal de amigos nossos que frequentavam no centro, que participavam, né? Eram muito amigos nossos, tá? Eu não tinha muito contato com ele porque ele não participava no centro, né? E aí ele teve um câncer e veio a desencarnar. Aí ele escreveu esse livro anos mais tarde, né? Eu tenho a impressão, eu não tenho a data exata do desencarne dele, mas eu tenho a impressão, que no livro não fala também exatamente o ano, né? Eu tenho a impressão que foi no ano de 84, se eu não me engano. 1984, por aí. Eu tinha 14 anos, né? E ele estudava na mesma escola que eu e que meus irmãos, nessa cidade, uma escola alemã, porque era colonização alemã a cidade. Só que ele era assim uns 5 ou 6 anos mais velho que eu, né? Então ele estava bem mais para frente, né? Mas aí eu vou dando alguns detalhes para vocês conforme a história for andando, né? A gente vai explicando para vocês, tá? Então aqui é a história dele, desde a doença que ele adquiriu até, né, os trabalhos que ele veio a desenvolver no plano espiritual, junto com a casa espírita, inclusive, tá? Então vai ser um estudo interativo, inclusive, se alguém puder, quem é que pode ficar com o microfone? Talvez você fica, Alexis. Isso, aí você vai. Porque aí, gente, é o seguinte, como eu estou gravando, obrigado, aí tem que ligar quando for usar, tá? Aí quem for participar, fazer alguma questão, né, acrescentar alguma coisa, levanta a mão para a gente levar o microfone, tá? Porque aí vai sair na gravação e fica melhor para o pessoal depois assistir, né? Porque algumas pessoas hoje não estão, depois elas vão poder assistir o material gravado, tá? Vamos fazer assim? Então vamos lá, vamos começar, né? Então esse é o César Augusto Meleiro, né? Essa é minha mãe, né? Célia Xavier de Camargo. Aí você pode mais um. É isso. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ó. Esse livro, só uma curiosidade, que ele fala no preâmbulo, né? Eu resolvi ir direto para o primeiro capítulo,
mas no preâmbulo ele dá uma informação interessante, né? Esse livro começou a ser psicografado no dia 2 de maio de 95, porque ele fala que seria aproximadamente um pouco mais de 10 anos do seu desencarne. Então eu imagino que ele desencarnou em 84, por aí, 83, 84, tá? Então ele começou a psicografar todas as terças de manhã. A minha mãe ia à casa espírita, né, e se concentrava, fazia uma preparação, fazia uma leitura do Evangelho, fazia uma prece, né, uma mesa como essa, assim, um salão que havia no centro, e ela se dispunha a escrever. Então ela escutava, né, os espíritos falarem: escreva, minha irmã. E ela começava a escrever daquilo que ela ia ouvindo, né? Aí ela conta que, conforme ela ia escrevendo, ela começava a ver imagens daquilo que o Espírito estava dizendo. E ela ficava até meio automática, assim, ia escrevendo até meio automaticamente, né? E ela ia como se ela fosse uma telespectadora da história, conforme a narrativa do Espírito, tá? Então começou nessa data, né, que foi 2 de maio de 95, e terminou no dia 9 de abril de 96. Então, foi quase um ano de psicografia desse livro, tá? Então, depois o lançamento do livro, né? Então, vamos lá. Capítulo 1, Enfrentando a Realidade. Percorri as ruas caminhando tão rápido quanto minhas longas pernas permitiam. Ansiava por chegar em casa. Tinha fome e sabia que a minha mãe estaria aguardando-me com a refeição pronta. O César, ele era uma figura assim meio exótica. Ele que me desculpe, porque ele deve estar aqui, inclusive com o pai dele que desencarnou, né, o seu Alcides desencarnou ano passado, mas já deve estar junto com ele aqui, com certeza. Mas era uma figura meio exótica, assim, sabe? Ele fazia atletismo. Sabe aquela marcha atlética? O cara fica meio rebolando assim. E ele era bem magro, né? Bem magro assim, com cabelo meio grande, né? Ele tinha um cabelo meio... E fazia, né? E fazia aquela marcha atlética assim. E ele andava, ele ia pro ginásio. Eu jogava vôlei na época, inclusive jogava com o irmão dele, o Paulo Melero. E aí a gente sempre se encontrava assim, né? E ele com uma calóizinha daquelas bem velhas assim, né? Então ficava bem engraçado assim, ver ele passando assim, era uma figura diferente, né? Então, só para vocês se situarem. Aí continuando. Fazia o trajeto imerso em meus pensamentos. O movimento da rua não me incomodava, nem percebia as pessoas que por mim passavam apressadas. Até inconscientemente levei a mão ao joelho. O que estaria acontecendo? Desde alguns dias surgiu uma dor incômoda no joelho e isso me preocupava. Desportista, tinha receio de que qualquer problema pudesse impedir-me de treinar. Né? Inclusive, a única vez que ele foi no nosso grupo de jovens, né? Porque a gente sempre esteve envolvido com um grupo de jovens na casa espírita, e a única vez que ele foi já sentindo dor no joelho, né? Então eu percebi que ele estava incomodado. Falei: o que aconteceu, César? Falei: eu tô com água no joelho, não sei o quê, né? Ele não sabia que estava com câncer, né? Ele tinha feito alguns exames, mas não tinha aparecido ainda, tá? Foi a única vez que ele foi no grupo de jovens. Continuando, né? Mais alguns passos e estaquei de frente da nossa casa. Abri o portão e entrei. Meus pais me esperavam. Introspectivo, fiz a refeição no meu quarto, com o som ligado. Ouvi o grupo Scorpions. Não desejava conversar. Esse era dos meus, eu gostava do Scorpions também. Ouvi muito Scorpions. Mas o César... Oi? Isso aí é o Alcides, o pai dele e a mãe dele, a dona Elvina. Tá? Ela é médium de uma condição muito especial. A dona Elvina, ela se prestava a efeitos físicos, sabe?
E ele, o seu Alcides, ele trabalhava com mel, né? Então ele estava sempre colhendo mel e vendia para as pessoas, tal, né? Uma vez até fui na serra com ele para colher mel lá, vestir aquela roupa branca lá, né? Você vai jogando fumaça, né, para tirar as abelhas, tal. E ele, a dona Elvina, às vezes meu pai ia comprar mel lá com eles, né? E meu pai percebia que quando ela dava o vidro do mel lá, né, o recipiente, aquilo via perfumado. Ela tinha uma característica que ela facilmente transformava em perfume, sabe? Os fluidos, né? E não era da vasilha, não era do mel exatamente. Era a condição fluídica dela. Não sei se vocês sabiam essa coisa de perfumes, já ouviram falar, né? Às vezes numa reunião que o pessoal sente cheiro de rosas, né? Tem pessoas que têm, ela tem essa capacidade, Dona Elvina, sabe? E o seu Alcides, ele fazia palestra no centro, uma pessoa de quase, eu acho que uns 2 metros de altura, o seu Alcides, bem grandão assim. E é uma pessoa muito querida, né? O seu Alcides. E os dois sentiram bastante, né? A perda do César, né? Mas nesse momento ele ainda não morreu, né? Então vamos lá, vamos continuar. Sabia que meus pais se preocupavam com esse meu comportamento. Contudo, era mais forte do que eu. Não tinha vontade de falar com ninguém, não me sentia bem. Uma angústia, um desassossego sem explicação me agitavam por dentro. E eu ficava irritado, intranquilo, sem saber por quê. Né? O César, na verdade, ele já estava sentindo influências espirituais. Nessa época, ele já estava sentindo a influência no campo emocional, né, mental e emocional de certas influências que estavam próximas a ele. Né? Só que ele não percebia isso, ele não entendia muito bem, né? Ele não frequentava o centro, embora a família fosse espírita, mas ele não tinha muito essa compreensão ainda, sabe? Ele não tinha muita essa abertura na época, né? Mas é o que acontece frequentemente, né? Frequentemente a gente já está meio depressivo, a gente está meio angustiado, às vezes sem motivo aparente, que nem ele fala, não tinha, uma coisa inexplicável, né? Mas ele sentia esse desassossego, essa angústia que eu não sabia explicar, né? O porquê. Mas frequentemente é por causa da influência espiritual, né? Com a continuidade das dores, não pude mais esconder a situação. Levaram-me ao médico, fiz exames, radiografias, mas sem qualquer resultado positivo. Nada havia de errado comigo, pelo menos era o que afirmavam meus exames clínicos. Também na época, o senhor Francisco pode até dizer melhor do que eu, né? Na época também, talvez 1983, era bem mais precário, né, senhor Francisco? Era bem mais difícil, né? Os diagnósticos, assim, né? Era mais difícil, né? Então. Hoje já tem um monte de instrumentos, né? Mas na época devia ser complicado, né? Demorava-se para chegar a um diagnóstico, né? Não obstante, a dor persistia, e isso deixava-me extremamente irritado e descontente. Os familiares e amigos diziam-me, isso passa, tentando animar-me. Contudo, com o passar dos dias, a dor foi aumentando até não suportar mais. Novos exames, novas radiografias. Não é? Afinal, quando o problema apareceu, nada mais podia ser feito. Eu estava com câncer. Na época, não fiquei sabendo, pois queriam evitar que eu sofresse ainda mais por uma situação que era irremediável. Fala. Microfone, Alexis, corre, Alex. Precisa, para o pessoal ouvir aqui. Lá, Alexis, nosso microfone man. Assim, me veio uma pergunta, um questionamento, Sim. não é, em relação a essa questão desses exames. Porque, assim, o que a gente já ouviu falar, se eu estiver errado, aí você me corrige. Claro. Mas, da maneira que eu entendo. Certo.
Então, assim, será que não seria já no perispírito dele esse câncer que estava no perispírito para aparecer no corpo? Uhum. Eu não sei, ou se aparece logo no corpo para o perispírito, ou se seria já o lado do corpo espiritual já afetado. Primeiro aparece no perispírito mesmo, né? Procede o que você está falando, porque primeiro aparece no perispírito, entendeu? Então você tem razão. Certamente já estava havendo ali um processo no perispírito, né? Porque o perispírito é o corpo energético, que é a matriz do corpo físico, né? Primeiro vem o perispírito, né? Depois vem o corpo físico, né? Então certamente o corpo perispiritual dele já estava lesionado, já estava com problemas já que levariam ao câncer. Teve outro fator que ele vai até falar, que é o fator obsessivo, tá? Mas não deixa de agir também no perispírito, tá? Então é o que acontece mesmo. Ele trazia um fator kármico. Depois ele vai explicar isso no segundo livro dele, que é o De Volta ao Passado. Ele vai explicar o fator kármico, por que que ele veio a ter esse problema no joelho, entendeu? Mas aí é uma outra história. Se eu entrar nessa, já viu, né? É um outro livro, né? Mas ele trazia um problema kármico no joelho, na perna, né? Por uma coisa que ele tinha feito para uma pessoa na época lá em Roma. Quando ele passou com uma biga romana, né? Ele passou em cima da perna de um competidor que estava disputando com ele lá. Tá? Mas aí nesse livro ele explica direitinho, certo? Então vamos lá. Meus pais eram espíritas e eu, conquanto no fundo acreditasse nos postulados da doutrina dos espíritos, não demonstrava muito interesse pelo assunto. Eles oravam em meu benefício e diziam-me que tivesse confiança, que meu problema era passageiro e que logo ficaria bom novamente. Né? A princípio até nem falaram para ele que era câncer, né? Ele não sabia. Né? Eles quiseram, era muito comum se fazer isso. Hoje em dia eu não sei como é que funciona o protocolo, mas era muito comum as pessoas não falarem para a pessoa que tinha câncer, né? Para não assustar, para não ter um efeito negativo, né? Hoje em dia o pessoal costuma falar, né, seu Francisco? Fala, né? Hoje em dia o pessoal... Mas na época acontecia disso, né? O pessoal não falava, tentava contornar, né? Mas logo ele ficou sabendo, né? Contudo, no fundo, eu sabia que o caso era grave. Tive que ir para o leito, pois as dores aumentavam sempre de intensidade. Revoltado, não queria ver ninguém. Afastei-me de tudo e de todos. Eu me lembro, na época, embora eu tivesse um envolvimento grande com o centro, essa parte, assim, propriamente ligada a alguém que estava doente, a parte mediúnica, eu ainda não estava, assim, integrado, né? Mas eu lembro da minha mãe contando, né? Então ela contava lá dos problemas que estava lá na casa da dona Elvina, o César e tal, então ela ia contando que ele não estava bem emocionalmente, né? Ela falava que ela estava acompanhando, ela ia aplicar passe nele sempre, né? Então ele, no primeiro momento, ele ficou mais introvertido, né? Mais revoltado. Graças a um tratamento espiritual, as dores amenizaram bastante e já não precisava tanto de analgésicos. Minha perna esquerda inchou muito, ficou enorme e não conseguia suportar o contato da roupa sobre a pele. Né? Eu lembro que eles falavam que só do lençol assim ele não aguentava de dor, só do peso do lençol. Já pensou? É lógico que também na casa espírita as reuniões mediúnicas estavam tratando os espíritos ligados a ele, porque estava tendo muita influência espiritual. E isso também ajudou a diminuir as dores. E até uma das comunicações dele, já depois, né, de tempos dele desencarnado, ele falou assim, olha, que ele era muito grato a Jesus por ele não ter chegado no plano espiritual enlouquecido. Porque ele falou assim, olha, eu podia, de tanta dor, eu podia ter chegado em estado de alienação no plano espiritual. De tanta dor, né? Mas que ele teve uma ajuda muito grande e acabou chegando em boas condições, né? No plano espiritual.
Com o avanço da doença, espalhando-se pelo organismo, passei a sentir falta de ar, com terríveis dificuldades respiratórias que muito me torturavam. Estava espalhando, né, o câncer, né? Ao mesmo tempo, entidades desencarnadas, inimigas de outras eras, colavam-se a mim, contribuindo para potencializar ainda mais meu problema, já em si tão grave, né? Então, você já ouviu falar, né, que a influência espiritual ela pode levar a doenças físicas e pode potencializar doenças físicas. Você já ouviu falar, não ouviu? Então, no caso dele, uma entidade em especial, essa que mais havia sofrido por ele, é a entidade que estava ali provocando, potencializando o câncer. É lógico que ele tinha uma predisposição kármica na região do joelho, mas a presença da entidade e a culpa inconsciente que ele trazia faziam com que houvesse um aumento daquele problema no seu organismo, tá? Então, esses espíritos eles foram sendo auxiliados ao longo da doença dele, que durou alguns meses, né? Então, eles foram sendo tratados, tá? Aqui na casa espírita, todos que chegam recebendo cuidados também mediúnicos, né? Não é só a palestra, o passe, né, que a gente toma. Se a gente tem alguma entidade que está mais ligada a nós, que às vezes está aumentando certos problemas em nós ou na nossa vida, a gente vai tentando ajudar nas reuniões mediúnicas, entendeu? Após a reunião pública aqui, quando a gente termina aqui os passos, os atendimentos, a gente tem feito a reunião mediúnica, né, com as pessoas que estão mais habituadas já ao centro, né, aos estudos. E também na quarta-feira a gente faz, à noite, né? São grupos fechados, mas que todos com o tempo, querendo, né, sentindo necessitado, querendo vir a participar, todos poderão ter acesso em tempo oportuno às reuniões. Não é nada assim que seja inacessível às pessoas, né? Só tem um período assim de adaptação ao centro, né? De ajustamento, de a gente se integrar mais, né? Mas todos podem ter acesso, tá? Eu comecei a participar na reunião mediúnica com 17 anos de idade, né? Na casa espírita. De lá para cá eu não parei mais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi começar a participar da reunião mediúnica. Me deu suporte para tudo que eu passei na minha vida até hoje, me ajudou, né? Então, eu só posso falar bem assim dessa parte mediúnica, né? Graças a Deus foram ajudados esses espíritos e obtive grande melhora, sobretudo mental e emocionalmente, já não ficando tão nervoso e agitado. Por que ajuda mais mental e emocionalmente? Porque muitas vezes, pessoal, a doença do corpo, ela já é a cura da alma. Né, Ítalo? O Ítalo também está com o microfone aí. Se você quiser falar, você fica à vontade, viu? Já deixei um já no jeito para você. Ai, ai. Mas vocês entendem? Às vezes a gente espera a cura do corpo. Nem sempre haverá a cura do corpo. Por quê? Porque o espírito, ele traz as impurezas, ele traz as máculas, né? As zonas kármicas, né? Então a gente vai justamente jogando para o corpo. E o corpo muitas vezes vai padecendo. Porque é o modo de limpar o perispírito. Então o corpo vai funcionando como que um mata-borrão, onde você vai jogando as impurezas. Às vezes, dependendo da programação, dependendo dos méritos, é possível ainda reverter. Quando a pessoa tem aí um trabalho a realizar, né? Quando ela tem uma tarefa importante a realizar, muitas vezes os espíritos concedem a melhora. Mas muitas vezes não. Entendeu? Os espíritos falam, a pessoa pergunta, a pessoa vai melhorar? Vai melhorar. Só que a melhora nem sempre é a melhora que a gente espera. A melhora por quê? Porque a pessoa vai se limpar e vai desencarnar.
ela vai melhorar. Só que ela vai melhorar muitas vezes passando por plano espiritual. Entendeu? Tá? Faz sentido para vocês? Né? Né? Mas, olha só, a importância de melhorar mentalmente e emocionalmente. Se a gente conseguir emocionalmente e mentalmente a gente melhorar, meu Deus, já tem que dar graças a Deus. Porque se o corpo não tiver jeito, ou a gente tiver um problema que a gente tenha que carregar o resto da vida, às vezes 10, 20, 30 anos, pelo menos a gente vai levar com paz no coração. Concorda? A gente vai levar com pensamento equilibrado, entendendo a função da dor, né? Tem uma função muito importante o sofrimento, né? Tá? Certo? Quer comentar alguma coisa? Não? Tá lembrando de O que eu ia falar era o que justamente você falou, né? Ah, é? Porque realmente era a doença, às vezes, é necessário para a evolução do Para espírito, evolução, né? exatamente. Não é o que a gente deseja para nós como encarnados, né? É. Às vezes a gente pede a melhora da pessoa, né? Até porque a maioria das vezes é muita gente ligada a nós mesmos, né? Sim. Familiares e tudo, mas eles estão sendo tratados e preparados para o plano espiritual, né? É. Porque na verdade a gente reencarnou, o grande objetivo é melhorar espiritualmente. O grande objetivo foi esse na programação, né? A gente acha que é um monte de outras coisas que a gente acha que são muito mais importantes. Mas na verdade o grande objetivo, o que a gente veio fazer aqui? Evoluir. O que a gente veio fazer aqui? Aprender a amar. Aprender a amar. O grande objetivo. Aprender a suportar as adversidades. É o grande objetivo, né? Então todo o resto é para dar apoio, é para dar condição para a gente fazer esse exercício, né? De evolução e tal. Só que chega aqui, a gente quer assim, né? A gente quer vida boa, a gente quer, né? Todo conforto, toda a saúde, todo, né? Todo bem-estar, né? É natural que a gente queira melhorar a nossa vida, a gente deve buscar melhorar a nossa vida, isso é normal, mas nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, né? Então a gente tem que lidar com essa frustração também, né? Amigos generosos vinham aplicar-me energias vitalizantes através do passe, todos os dias, e isso me proporcionava infinito bem-estar, né? Quer dizer, algumas pessoas do centro se revezavam, aplicavam passe, né? Que é uma coisa muito importante, assim, porque vai trabalhando o perispírito, né? Acima de tudo, vai ajudando os campos energéticos do perispírito. E, por consequência, pode ajudar o corpo físico, de uma forma limitada, né? Mas vai ajudando o equilíbrio geral, né? O amparo da espiritualidade maior, que nunca falta, estava presente e sentia as entidades amorosas velando por mim, como meus avós paternos, especialmente a avózinha Filomena. Filomena Riati, bisavó paterna. Ele começou a perceber a presença dos espíritos, né? Que é algo muito comum, né? A mediunidade no leito de morte, que eles chamam. Né? Vocês já ouviram falar? Mediunidade das pessoas que estão pacientes terminais, né? Que vai enfraquecendo o corpo e começa a favorecer a emancipação da alma, um certo desligamento do corpo, né? E como toda mediunidade se baseia num certo desligamento do corpo, então começa a surgir alguns fenômenos mediúnicos, né? Então a pessoa começa a ver médicos, enfermeiros, parentes, às vezes pessoas desconhecidas, né? Certo? Já aconteceu? Quem já viu isso? Quem levanta a mão aí? Quem já passou por alguma situação parente? Quer comentar uma coisa, Catherine? Vai lá, passa para... Depois a Vilani, é isso? Então vamos lá. Fala, Catherine. Eu acho que eu vou roubar a fala de Ítalo, mas tem nada não, né? Tô perdoada. Já sim, a gente passou já a morte de nossa avó, né? Certo. E ela era muito ligada a papai. Uhum. E ela, quando estava próximo de desencarnar, ela viu familiares, né? A gente, Certo. na época não era espírita, assim, só ouvia falar, já está passando para outro lado, a pessoa falava.
E aconteceu com outros parentes nossos, né? Com Certo. a mãe de papai, que aconteceu um fato bem engraçado. A gente estava no Ceará, a vovó tinha desencarnado. E aí minha mãe estava deitada e deu um grito dentro de casa, todo mundo correu, pensando que tinha acontecido alguma Olha coisa. só. E ela, olha, Dona Maria estava na minha cama, meu Deus do céu, não vou dormir mais. E foi um rebuliço dentro de casa. Então, assim, a gente já passou por vários momentos, né, que mostraram isso. E aí eu puxo um gancho para lhe perguntar. Essa semana a gente perdeu uma pessoa conhecida, eles não, mas assim, próximo, que teve um infarto fulminante e assim, pra gente era uma pessoa sempre alegre, né, muito ligada à família. Certo. Esses desencarnes mais bruscos, né, que assim, não tem sofrimento, fica às vezes o sofrimento para a família. Qual é a razão? Eu sei que chegou a hora, mas assim, tem algo específico ou não? Desses acidentes, Sim, dessas mortes mais bruscas, isso. né? Quando é chegada a hora, a pessoa vai. Quando não é fruto de imprudência, né? Porque às vezes é fruto de imprudência. Tem certos casos, né? Eu não sei o caso como foi, mas tem casos que a pessoa vai abruptamente por um acidente, mas que foi uma imprudência, porque a pessoa está acostumada a correr demais, né? A se arriscar demais, chega uma hora que acaba acontecendo mesmo. Oi? O infarto, né? Então, agora quando é assim, acaba sendo uma prova para a pessoa, porque essas mortes mais abruptas, elas são mais difíceis. É lógico que depende da condição da pessoa, depende do equilíbrio emocional da pessoa, do entendimento da pessoa, do sentimento que ela traz, né? Mas quando é abrupto, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a pessoa está bem na vida material, de repente ela se vê lançada para a vida espiritual sem preparação, né? Agora, uma coisa que os espíritos falam é muito importante. Para as pessoas boas não há impedimentos insuperáveis. Para as pessoas de bom coração não há impedimentos insuperáveis. Então, isso na própria literatura do André Luiz, os espíritos falam isso. Querendo dizer assim, que embora as dificuldades momentâneas, às vezes que a pessoa pode passar, mas quem cultiva o bem genuinamente não enfrenta tantas dificuldades, que os espíritos improvisam certos recursos para ajudar. Mesmo que a pessoa não tenha muito conhecimento, sabe, o discernimento espiritual, né? Porque o mais importante de tudo é a gente procurar ser bom. E tem um mérito muito grande a gente procurar ser uma pessoa boa, né? Então, isso é o fator principal, né? Mas é sempre difícil, né? Por exemplo, o César, ele teve uma preparação. Ele ficou meses se preparando, né? Mas nem sempre é assim. A gente costuma ver a doença terminal como um mal, geralmente. Né? Eu vejo isso quando eu falo na internet. Eu falo, nossa, a doença terminal é uma bênção. O pessoal assusta. Eu falo, nossa, Alexandre, mas como uma bênção, né? Porque a gente tem uma tendência de ver de uma forma negativa a doença terminal. Mas é muito melhor do que uma morte abrupta. Porque você tem tempo para se preparar. A família tem tempo para se preparar, né? Embora a gente entenda, né? A preocupação das pessoas, a insegurança e tudo mais, né? Ah, Vilania, falar? Pode falar. Tá ligado, Vilania. Aconteceu há 1 ano e 10 meses, quando meu esposo já estava numa fase terminal. Certo. E nesse período ele não acreditava em vida após a morte. Uhum. Mas eu sempre dizia, aquilo que eu sabia, eu repassava para ele. Eu cantava as músicas que você cantava aqui, eu cantava para ele. Certo. Perguntava se queria alguma prece, alguma coisa, e eu fazia isso. Certo. Sempre fiz isso. Então, no dia que ele já estava, nessa noite terminal, ele sentia muita dor e parou. Tá. Então, em dado momento, ele deu um grito, sentou, eu junto dele. E ele disse assim, mamãe, segura a minha irmã. A mãe dele, que fazia uns 20 anos que tinha falecido. Aí eu falei, dona Dondon, segura a mão do seu filho e encaminhe ele para o outro lado. Certo. Sabe? E foi nisso que ele caiu e desencarnou. Sabe? Nessa hora eu só fiz a prece para ele. E depois eu cantei uma música, eu não sei nem qual foi. Tive força. Que bonito, né? E fechei os olhos dele e ele ficou bastante tempo, né, Vilani? Ficou, quase 15 anos. Que foi um câncer de próstata. Ele não quis operar.
mas também teve a cirurgia espiritual desse centro. Do Batuí, né? Que com o passar do tempo, o médico, quando fazia os exames, não, ele não tem mais tumor. Regrediu. Certo. Porque também ele tomou muita quimio, muita rádio. Certo. Desencadeou muitos problemas depois dessa radioterapia. Tá. Porque o coração cresceu muito, ele tinha cansado demais, a pressão lá em cima. Então foi um sofrimento, porque nesse período dos 5 anos para cá, eu não vivi em função dele. Porque toda semana a gente levava ele no hospital da FAP, tirava 10, 12 litros d'água da barriga. Toda semana. Certo. Decorrendo do tratamento dele, da doença dele. E eu agradeci muito a Deus na hora, a misericórdia que Deus teve para ele. Entendeu? Que sabia que a saudade, porque foram um casamento de 50 anos, vindas e idas, quedas, entendeu? Mas era o pai dos meus filhos e era meu companheiro. E agora já deve estar por aí, já ajudando aí. Então, graças a Deus, Ele eu agradeci muito a Deus. Vilani, há quanto tempo já que ele faleceu? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses, né? 22 de dezembro vai fazer 2 anos. Então, na hora que ele desencarnou, eu agradeci muito a Deus pela misericórdia de tirar todo aquele sofrimento. E eu, na hora da morte, eu digo, não tenha medo. Não tenha medo. Parta em paz. E você teve uma firmeza muito grande, né? Porque o Espiritismo me preparou um bocado de tempo, porque quando eu estava no Espiritismo, 3 anos, veio minha dor maior, que foi a única filha que eu tive, ela faleceu. Então eu digo que sempre foi a prova dos 9, para saber se eu tinha aprendido alguma coisa dentro da doutrina. Foi esse mesmo jeito que eu estou dizendo agora, esse relato, tive com minhas filhas. Pois é. Entendeu? E depois teve a doença dele, que eu tive que ficar ao lado dele. Quantos e quantos dias eu não deixei de vir ao centro. Certo. Porque eu acho que a caridade começa em casa. Não, tinha que cuidar, né? Eu tinha que cuidar dele, porque eu não tinha que cuidar. Se eu não tinha cuidador, era eu que faria tudo. Até o banho era na cama. Tudo. Nossa Senhora. Então, agradeci muito, muito a Deus. Eu agradeci de todo o meu ser por ter levado ele. Sabe? Não foi aquele fardo, foi a dor que ele estava sentindo. Quando eu perguntava onde é que dói, ele pergunta onde não dói. Era uma dor intensa. Inclusive, se ele não tivesse desencarnado, nessa semana ia amputar as pernas. Mas é a preparação. Né? Até o Chico, né? O Chico falou tem o Geraldinho que ele fala, né, de muita coisa que o Chico contava na época para ele, né? Que ele conviveu com o Chico Xavier. E ele falava, né? Porque o Chico passou por vários problemas físicos, né? Vira e mexe, ele estava indo no médico, ele tinha um problema no olho, que doía muito o olho dele, né? Teve que operar e tal. E aí o Chico falou assim, olha, o que eu percebo é que onde eu começo a ter problema é como se fosse se desprendendo mais da matéria. É como se as doenças físicas que eu vou tendo, é como se elas fossem me desprendendo naquele lugar. Conforme a idade, logicamente, né? E a doença é como se fosse favorecendo o desprendimento dele. Né? Então, por exemplo, o marido da Vilani, né? Cada problema, cada dor, cada sofrimento. Às vezes é o sofrimento que a pessoa não vai ter que ter lá. Preferível ter aqui com um médico, enfermeiro, esposa, filhos, remédio, do que ter que passar por tudo isso no plano espiritual. Entendeu? Às vezes de improviso, inclusive. Né? Então é preferível esse sofrimento aqui, porque vai favorecendo o desligamento mais profundo, uma preparação maior no campo dos sentimentos, e quando a pessoa desencarna, muitas vezes ela já está bem melhor. Né? Perispiritualmente, né? Que o Alex quer passar para ele, depois você fala, Alex? Vamos lá. Fala, Nelson. Eu queria saber porque uns desencarnam com tanto sofrimento e outros nem tanto. Então, em parte é isso que eu estava falando. Entendeu? Em parte é aquela preparação que uns, às vezes, mais apegados, precisam um pouco mais de dificuldade até para favorecer o desapego. Precisa gastar uma certa energia, precisa trabalhar os sentimentos. Tem pessoas mais duras, que se não for do sofrimento, a pessoa não amolece. A gente não fala assim, que quando a pessoa está reclamando é porque já está melhorando?
Gente, vão falar, ih, já está melhorando, já está dando bronca em todo mundo. É porque às vezes a pessoa é meio ranzinza, mas quando a doença vem, a pessoa amolece o coração, fica mais humilde, sabe? Né? Começa a tratar os outros melhor. Muitas vezes acontece isso. Os espíritos dizem que algumas semanas de cama fazem milagres por nós. Não é para vocês ir para a cama, não, hein? Não é para ir dormir, não, né, Júnior? Algumas semanas de cama, muitas vezes valem por uma encarnação inteira. Algumas semanas de cama. Às vezes faz o trabalho que a encarnação inteira não fez. Entendeu? Respondi a sua pergunta? Né? Então vai da necessidade de cada um e também, junto com isso, integrado a isso, como cada um viveu a sua vida, né, Nelson? Então não deixa de ser o resultado de como cada um viveu a sua vida. Pessoa que viveu com muito apego às paixões materiais, ele vai planejar, ele vai estruturar para si, provavelmente, uma necessidade de um desapego. E geralmente é a dor que faz esse trabalho. Que é o preço das paixões desequilibradas, dos vícios, entendeu? Esse é o preço que a natureza, né, espiritual cobra de certos equívocos nossos, né, Eudo? Não é assim? Fala, Alex, você ia falar. Não, é uma pergunta que é seguida de um exemplo Pode que falar. Uhum. O pessoal contando agora, eu lembrei que isso aconteceu comigo lá em casa também. Tá. Meu pai, ele tinha um amigo que eles eram muito amigos mesmo, inclusive eles eram parecidos fisicamente. Sim. E eles adoeceram juntos em um tempo. Sim. E os dois ficaram internados. Uhum. Meu pai sofreu um AVC, então ele veio para casa desorientado e o amigo dele ficou no hospital. Eles estavam em hospitais diferentes. Certo. E teve uma vez pela manhã que meu pai acordou e ele falou assim, seu Bill veio aqui em casa, veio muito cedo me chamar para sair. Eu falei para ele que eu estava com muito sono e que eu não ia com ele. E logo quando a gente saiu de casa, recebeu a notícia que seu Bill tinha morrido. Tinha falecido. Uhum. Eu falei, que bom que ele veio chamar pai. Pai falou que estava com muito sono. Mas existe como esses espíritos, a gente quando está no processo de desligamento, visitar amigos ou parentes no processo de desligamento? Sim. Então isso pode ter acontecido. É muito comum, inclusive, né? Que faz parte desse fenômeno da mediunidade no leito de morte, que eles chamam. Não, mas então eu digo e repito, né? Ainda bem que ele foi chamar pai para falar que estava com muito sono e que não ia não, então deu tudo certo. Mas tem até um capítulo no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, que é específico para essa questão. Tem até um caso ali em que uma pessoa, ela tá para morrer, mas ela queria muito visitar uma parenta dela, sabe? Então ela lembrou nos últimos instantes, puxa, eu queria tanto abraçar minha parente, né? Que estava encarnada, né? E o que ela fez? Ela se desligou do corpo, foi como um imã, né? Que atrai o metal, ela foi na direção da parenta dela e ela fez algum barulho na cama. Eu lembro que ela fez alguma coisa, bateu alguma coisa assim. Aí a parenta dela acordou assustada e pensou assim, fulano vai desencarnar. Lembrou dela imediatamente. Você vê, né? A sintonia, né? Então isso acontece. Os espíritos falam que é comum, assim, acontece, né? Com várias pessoas, né? Às vezes diferente um pouco de um para o outro, né? Mas que quando as pessoas têm uma sintonia muito grande, isso é mais possível de ocorrer, entendeu? Tá? Ok. O Eudo acho que quer falar, Alexis. Olá, o Eudo. Valeu, garoto. Alex, você falou uma coisa aí que realmente procede e é muito verdadeira. Essa questão aí de que alguns dias, alguns meses, algumas semanas na cama, certo, ela pode fazer o trabalho que uma vida inteira não conseguiu fazer. É verdade. Eu sou um exemplo disso. Quando você falou, eu lembrei de mim. Parece até que você estava falando de mim. Mas né? Não era não, hein? Porque ela é vingativa, sabe? Porque eu infartei em 2017. Certo. Né? E antes desse infarto, eu sempre fui muito, digamos assim, autossuficiente. Certo. Eu não era comerciante, mas sempre fui muito de dar o troco.
Tá. Né? Nunca fui um cara mau. Levar Mas também, desaforo para casa? bom, o teu problema não me interessa tanto. Certo. Funcionava mais ou menos dessa forma. Tá. Né? Então era aquele egocentrismo que você nem nota, mas você é dessa forma. Certo. Eu tenho meus problemas, eu não quero saber dos teus. Né? Eu tenho minhas dificuldades, então eu vou resolvê-las. E você dá teus pulos. Tá. Então agir sempre dessa forma, até de maneira inconsciente, até porque a criação nossa em casa sempre foi muito religiosa. Minha mãe sempre foi muito religiosa, meu pai sempre foi uma pessoa muito boa. Não tinha por que a gente se espelhar no mal. Mas é aquela velha história, a vaidade, o orgulho. Às vezes eu achava que, porra, como é que a pessoa morre? Em algumas situações eu cheguei a pensar isso. Como é que o cara morre? Eu ficava assim, pô, eu acho que eu não vou morrer. Olha o engano, né? A ilusão que você tem de autossuficiência, de forte, de insuperável. E depois desse infarto, eu tive minha vida transformada nesse leito aí de cama, que eu fiquei uma cirurgia cardíaca, 4, 5 dias, você está em casa. Certo. Eu fiquei 60 dias na Santa Clara. 60. Nossa Senhora. E mal em algumas situações. Né? E isso me transformou. De repente eu me vi com uma visão de vida, com uma generosidade que não era própria minha. E não era muito comum, não, né? Ela não tinha aflorado. Né? Eu até admito que ela passou alguns perrengues, mas também não foi tanto. Né? Certo, teve suas compensações. Tá. Mas foi assim, de repente eu me vi com um pensamento de que eu até cheguei a pedir a Deus que jamais eu fizesse alguma coisa que pudesse levar um irmão meu ao estado que eu estava, ao sofrimento que eu estava. Não queria para ninguém, né? Naquele momento eu ainda tive né, esse sentimento de achar e pedir a Deus que nunca permitisse que eu fizesse um mal a alguém que o levasse a ficar naquela situação que eu estava. Então foi uma transformação na vida de uma pessoa tão autossuficiente, tão orgulhosa, tão vaidosa, que não estava muito preocupado né, com seus irmãos, com seus semelhantes. Então, esse períodozinho na cama fez o que uma encarnação quase toda não tinha feito. Eles valorizam, então, os espíritos valorizam muito isso. Você tem tempo para se preparar, você tem tempo para refletir e tem coisas que elas começam a fluir de forma natural. Não é nem você que provoca. Naturalmente, esse sentimento, isso que estava represado em você, começa a fluir. Isso mesmo. Isso tem muito a ver, né? Totalmente a ver com o ego e o self. Né? Como o ego ele está muito enraizado no corpo, né? Porque ele faz a interface nossa com o mundo de fora, é o ego que faz isso, nós estamos usando o ego aqui. Só que de uma maneira boa, a gente está usando aqui para estudar os conteúdos do self. Né? Mas quando a gente enfraquece o corpo, a força do ego se enfraquece sobre nós. E aí é mais possível surgir o self. Então não é que você não tivesse, você tinha esse potencial superior dentro de você, como todos nós temos. Potencial de amar, potencial de compreender, de perdoar, de ajudar. Só que às vezes está tão ali encolhidinho e o ego está tão ali dominador. Né? O ego é vaidoso, né? Vaidoso, onipotente e tal, dou conta de tudo. Né? E aí quando se vê impotente, quando se vê doente, quando se vê em perigo, aí o self ele assoma e passa a predominar. Por isso os casos, né, que é uma mudança radical, as experiências de quase morte, né? É muito comum que experiências de quase morte, out of the body experience, né, experiências fora do corpo, né, dependendo da experiência, às vezes também difícil, a pessoa volta de outro jeito também, entendeu? Então é bom o seu relato porque, né? Ilustra bem essa questão aí, né? E o César estava nesse processo também. Ele estava nesse processo também de diminuir a força do ego e surgir do espírito imortal. Porque o self é o espírito imortal. O que há de espírito em nós? Nós não somos corpo, nós somos espírito.
Então a gente vive tanto para o corpo, quando a gente diminui as expressões corporais e começa a buscar a nossa essência, aí vem a presença divina dentro de nós, o ser eterno, né? Que é o que todos nós devemos buscar, né? A nossa essência, né? Então aqui ele percebia a vozinha, a gente já está quase terminando aqui, pessoal. Ele percebia a vozinha dele, a vozinha Filomena, né? Bisavó paterna, né? Aos poucos fui mudando. Enquanto dormia, recebi orientações e esclarecimentos que muito me auxiliaram na compreensão da fase difícil que estava atravessando. Preparava-me para o que ainda teria que passar. Assim, deixei de revoltar-me e passei a colaborar, consciente de que estava em fase terminal da existência. Inclusive, os espíritos que ele começou a perceber, e muitos que estão nesse livro, são os espíritos que nos ajudam aqui. Por isso que eu quis também fazer o estudo desse livro, para que vocês conhecessem muitos nomes médicos e outros espíritos, né, que a gente vai citar aqui, que são os espíritos que cotidianamente nos ajudam. Na nossa casa, com a nossa família, aqui no centro, entendeu? Durante a palestra, né? E que a gente nem sabe. Né? Eles trabalham no anonimato, mas alguns vão ficar conhecidos aqui. O próprio César é um deles, né? É um dos que mais nos ajuda aqui. Tá? Certo dia, compreendendo que chegara a hora, conversei com os familiares presentes no quarto, numa despedida simbólica, e elevei o pensamento numa prece de agradecimento ao Criador. Sentindo a presença dos amigos espirituais que vieram para desligar-me do corpo físico, carcomido e sem condições de continuar mantendo a vida orgânica. Né? Esse dia, inclusive, a minha mãe estava junto ali. Ela aplicou o passe, né? Fez uma prece, aplicou o passe, ajudando o desligamento dele, final. Né? Porque às vezes o passe de alguém, né, habituado a aplicar, facilita esse processo do desencarne, né? Ajudando os espíritos que estão ali trabalhando para isso. Né? Parti para a espiritualidade, bendizendo a doença que me proporcionara a possibilidade de crescimento e iluminação interior. Bendizendo a doença. Né? Sinal que mudou. Né? A pessoa não desencarna maldizendo, bendizendo a doença que me proporcionara a possibilidade de crescimento e iluminação interior. Vencer uma etapa dolorosa, porém muito produtiva. Aqueles meses que permaneci no leito, compulsoriamente, valeram por uma vida, né? Que é o que a gente estava falando, né? Hoje eu sei que tudo teria que ser como foi. Estava previsto e programado que eu voltaria ao plano espiritual muito jovem. Tinha 19 anos e ainda mal começara a viver. Né? Nessa época eu devia ter uns 14 por aí. 13, 14 anos, mais ou menos. Deus, porém, é sábio. Essa parte aqui é boa. Deus, porém, é sábio e deu-me não a felicidade que eu esperava, mas a dor de que eu precisava, para progredir espiritualmente e saldar débitos antigos contraídos com a justiça divina. Não quer dizer que a gente tem que ser infeliz aqui na Terra, a gente tem que procurar ser feliz. Né? A gente pode esperar ser feliz no plano espiritual. Só que muitas vezes a gente passa por dificuldades que não era exatamente o que a gente queria, mas era o que a gente precisava, né? Então, Deus é sábio, né? Deus sempre sabe o que eu preciso e eu geralmente nem sei o que eu quero. A verdade é essa. Não é? Perguntar o que você quer. Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra, depois da manhã a gente quer outra. Mas Deus sempre sabe o que a gente precisa. Né? Deus sempre sabe. A passagem de um plano para o outro da vida se fez sem grandes dificuldades, uma vez que, como permanecera jungido ao leito por muitos meses, meu espírito desprendia-se com facilidade, estando mais para o lado de lá do que para o lado de cá da vida. Por quê? Porque nós temos o fluido vital. O fluido vital é a energia, é a cola, entre aspas, que junta o espírito e o corpo.
Quando essa energia vital ela não pode ser reposta por falência dos órgãos, então a respiração e todos os órgãos vitais não conseguem mais produzir a metabolização de todos os alimentos, líquidos, energias, tudo que a gente recebe, nós paramos de produzir o fluido vital. O que acontece? Vai diminuindo o laço que prende o espírito ao corpo. No livro dos espíritos, o que é o fluido vital? É o laço que prende o espírito ao corpo. Uma vez que esse laço vai se enfraquecendo, o espírito vai se desligando. Até a hora que se rompe, né? A espiritualidade rompe de vez esse laço. Entendeu? Por isso que a doença, conforme ela vai enfraquecendo, vai diminuindo o nível de fluido vital. Né? Então, como ele fala aqui, ó, eu passei muito tempo ali doente, eu me desprendia facilmente do corpo. Vai afrouxando a ligação do espírito com o corpo. Faz sentido para vocês? Fica claro? Tá? Então, quando os médiuns, por exemplo, todo fenômeno mediúnico, numa reunião mediúnica, a gente se desprende um pouco do corpo. Porque todo fenômeno mediúnico se baseia numa certa emancipação. E ao mesmo tempo, a gente desprende fluido vital. A gente exterioriza fluido vital. Os espíritos coletam os excedentes de fluido vital. Porque muitas vezes a gente vai acumulando muito fluido vital. Isso equivale a dizer, a gente vai acumulando muita força mediúnica. Por isso que quando a gente tem mediunidade, e a gente não sabe, a gente vai ficando hipersensível, hiperemotivo, vai ficando meio descontrolado, entendeu? Começa a ter sintomas. Por quê? Porque está transbordando de fluido vital. Quando a gente começa a vir para o centro, a gente está assistindo palestra, estudo e tal, e muitas vezes a gente está exteriorizando fluido vital. Calor humano, nós estamos exteriorizando. Na reunião mediúnica também. Quando os médiuns passistas vão aplicar, eles estão exteriorizando as forças radiantes, o fluido vital ou ectoplasma. Entendeu? Então, eliminando esses excessos, nós ficamos bem. Nós temos o necessário para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio. E esse fluido vital, em que eles usam? O que os espíritos fazem com esse fluido vital? Vocês sabem? Já ouviram falar? Esse ectoplasma serve para quê? Serve para o trabalho de enfermagem aqui dos doentes espirituais. Então nós temos aqui pelo menos umas 3, 4 vezes mais espíritos do que encarnados. Vocês só de virem aqui, vocês já estão doando o ectoplasma. Os excedentes, quem produz muita força mediúnica já está doando o ectoplasma, os espíritos estão retirando já. E isso para gerar um bem-estar em vocês, para dormir melhor. Por isso que eles começam a dormir melhor. Falam, vou no centro, eu durmo melhor, eu passo a semana melhor, né? Não é assim? Não é assim que acontece? Estou certo ou estou errado? É assim que acontece, né? Preciso tomar menos remédio, tá? Começa a melhorar. Por quê? Em parte é porque vai eliminando os excessos de fluidos. E esse fluido vai sendo usado para socorrer entidades que estão doloridas no plano espiritual, que estão trazendo as enfermidades que fizeram elas desencarnarem, acidentados, pessoas que estão com problemas de câncer, que ainda não se trataram, estão se tratando aqui, junto de nós. Entendeu? Você vê a importância só da gente vir ao centro. A gente vem necessitado, mas só da gente vir a gente já está ajudando. A gente já está doando energias. Entendeu? E ficando melhor, né? Também. Então vamos terminar aqui. Né? Uma imensa dívida de gratidão que jamais poderei pagar ficou por todos, familiares e amigos, que tanto me ajudaram. Carinho pelos irmãos Marise e Paulo. O Paulo, né, que eu falei que jogava vôlei comigo, ele era mais velho que o César, então ele era uns 7 anos talvez mais velho que eu. Talvez mais. Né? Uma pessoa muito bacana também.
Os sobrinhos, os tios, as tias, primos, a avó Angelina. A dona Angelina era uma graça. Era uma senhora idosa, baixinha assim, sabe? Mas era um doce de pessoa, né? Ela estava sempre nas reuniões públicas, né? Eu convivi com ela há muito tempo, a dona Angelina. Era a avó, a mãe da dona Elvina, né? Que é a mãe do César. A enfermeira Floripes morava perto da minha casa, que já faleceu, que carinhosamente trocava meus curativos com suas mãos de fada. Pelo doutor Índio, médico dedicado a quem muito devo. O doutor Índio era um médico de Londrina, um oncologista que já faleceu também. Faleceu em 2011. Um monte de gente desse livro aqui já faleceu. Eu acho que resta eu. Restou eu e mais uma meia dúzia aí. Mas também estou com dias contados. Estou brincando, hein? Eu pretendo viver um pouco mais. Né? Enfim, por todos quantos me ampararam, seja no contato direto, seja através de preces e vibrações que me envolviam com muito amor. Especialmente pela minha mãe e pelo meu pai, que muito sofreram, sem nunca reclamar, e que foram o amparo de toda a minha vida. A todos a minha gratidão. Aí começa o capítulo 2, né? Mas aí na semana que vem a gente continua, né? A dona Elvina sentiu muito a falta do César, mais até do que o seu Alcides, que conseguiu assim manter uma... Ela sentiu muito porque ela tinha uma ligação com o César muito forte. Eu presenciei reuniões, eu já participava de reuniões mediúnicas, né, em que o César, muitas vezes, o César demorou a se comunicar na presença da mãe dele. Porque só dela sentir a presença dele, ela se desconcertava emocionalmente. E quando a gente se desconcerta emocionalmente, fica difícil até para o espírito se comunicar. Porque às vezes não consegue nem estabelecer uma conversa com a pessoa. Teve uma vez, por exemplo, que ela sentiu a presença dele, a minha mãe também sentiu, né? Minha mãe tinha um contato muito forte com o César. Mas a dona Elvina começava a chorar e perdia até a oportunidade de conversar com ele. Então levou um bom tempo assim, até ela se estruturar para conseguir, né? Mas é a ligação muito forte que ela tinha e tem, né, com o César, né? Dona Elvina está viva ainda. O seu Alcides, ele já desencarnou ano passado. Tá? Já andaram vendo os dois juntos por aí numa cidade aí, né? Já andaram vendo o César junto com o pai dele. Deve ser legal, né? Sim. Né? As novidades, né? Ver tudo do plano espiritual deve ser interessante, né? Quando a gente chega assim. Meu pai foi esses dias atrás, né? Eu estava pensando do centro lá do Paraná, um monte de gente já desencarnou. Até algumas pessoas mais jovens assim já desencarnaram, né? Então a coisa está apertando. A coisa está apertando. Vocês vão se preparando aí. Ai, ai. Mas tá bom, né, pessoal? Esse livro, espero que vocês tenham gostado, tá? Né, ele vai trazer alguns elementos diferentes pra gente, né? E vamos desenvolvendo devagarinho. A gente vai lembrando das coisas também, tá bom?